Jorge Matos apresenta Manhã Total. Muito bem, chegou aqui com a gente para bater aquele papo naquela entrevista gostosa, Andréa Moreira. Andréa Moreira é pré-candidata a vereadora pelo PCdoB aqui na cidade do Guarujá. Bom dia, Andréa. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jailson. E bom dia a todos que nos escutam. Tá nervosa? Não, que isso. Pessoa que se compromete a sair candidata, né, pré-candidata, fazer uma campanha para vereadora, não pode ficar nervosa, né? Coragem é o nosso dom. Isso aí. Com certeza. Andréa, qual o objetivo? Por que você resolveu sair candidata dessa vez? Falta de representatividade no Legislativo Municipal. Nós não temos uma representatividade de fato. Faz tempo, né, que nós não temos vereadora. Nós não temos mulheres desde o tempo da Cirana, a última vereadora em 90 A última foi a Cirana. Tivemos a 2008. Rose Ogiano, né, também. Antonieta, Rose Ogiano, e a última foi a Cirana. Né? Então, assim, o Legislativo Municipal, ele pede uma sensibilidade feminina no olhar, na criação de leis, na cobrança também para o Executivo. Por que as mulheres, na sua grande maioria, pelo menos essa é a minha visão, por que elas fogem dessa responsabilidade em relação ao município para representar a população? Será que é desinteresse ou desânimo do que está acontecendo? Não, Jorge, eu discordo da sua fala. Eu estou falando que a gente sabe que tem muitas mulheres que têm potencial de conhecimento e elas não se envolvem. Por que será? As mulheres são pobres. O político tá sujo o nome? As mulheres são pobres. As mulheres são pobres no sentido de... O financeiro, você sabe que o meio político ele é um meio capitalista. Você precisa de dinheiro. Também. Machista ao extremo. Isso não dá nem pra se falar. Se você vê a fala do ministro da Saúde aí, o último, foi ridículo. Você vê o que ele diz? Ele diz que os homens trabalham muito mais. A mulher tem jornada tripla. Manda ele tomar conta de uma casa para ver se... Então, e não é só da casa. Hoje você está falando de um ambiente empresarial. As mulheres, elas são empresárias, as mulheres são advogadas, as mulheres, elas são comerciantes, que é o mesmo empresarial. As mulheres, elas fazem muito. As mulheres, elas são professoras, elas estudam, porque estão sempre 4 anos a mais na frente dos homens, na capacidade, em capacitação mesmo, no mercado de trabalho. E a cobrança para a mulher é muito maior. Agora, para retornar a fala, dentro do legislativo ou no executivo, a mulher no ambiente político, a dificuldade dela, primeiro, a gente vai voltar aos primórdios, aquela questão de cultura. O homem, ele é criado no ambiente político quando ele joga bola, quando ele se mistura com outros garotos, e a mulher, ela está trancada em casa lavando louça. Ou seja, ainda hoje nós temos que combater uma cultura, tá? Só que isso já está... Hoje nós estamos mudando. Para que a mulher ela esteja mais dentro do ambiente, os partidos políticos, eles precisam apostar. O que eu vou falar, o que eu estou falando disso? Nós temos aí 5% de um fundo partidário que é realmente para a mulher, para que sejam criadas políticas de empoderamento para a mulher dentro do partido. Ele não chega, ele não vai para o município, ele fica preso nas estaduais, nas nacionais, e aquele partido que consegue trazer para a cidade, ele de uma forma pífia, ele também não repassa para a mulher. Ele arranja um cursinho online, diz que foi FGV, e não foi, ninguém vê. E esse curso, você não vê mulheres tendo curso de oratória, por exemplo. Porque assim... É importante, né? É importante, você tem que restituir. Você fala, o homem não precisa? O homem, ele vive num ambiente político. O homem, ele nasce político. A mulher, ela também nasce, só que ela não consegue pôr pra fora, não desenvolve. Mas então, dentro daquilo que eu coloquei pra você, que ainda, na minha opinião, falta mais participação das mulheres. Falta. Mas será o desinteresse não será baseado também no que você está colocando? O que é destinado para a mulher, para desenvolver, para aparecer na política, os homens não estão fazendo outros caminhos e não chega nas mulheres? E você que milita há muito tempo para a participação maior, mais efetiva das mulheres, tu não acha que tinha que mudar alguma coisa para que esse mecanismo chegasse na mulher, politicamente falando? Olha só, Jorge, eu estou vice-presidente de uma associação de mulheres progressistas. O que essa associação faz? Nós empoderamos mulheres. Há 2 ou 3 semanas atrás, nós tivemos aí por 2 vezes com o procurador regional eleitoral, Dr. Luiz Carlos Gonçalves,
E em alguns debates conversamos com ele e depois criamos um debate, uma polêmica em torno disso. Independente de partido. Né? Independente, isso é com a Procuradoria, essa reunião. E o movimento, a associação, é uma associação suprapartidária. Nós temos a direita e a esquerda dentro da mesma associação debatendo que as mulheres têm que ser empoderadas. Ouvindo as opiniões. Ouvindo opiniões, buscando o mecanismo, que é aí que eu te falo que nós estivemos com o procurador, para que funcione. Nós vamos lá cobrar o procurador. Procurador, não está chegando nos partidos. A reclamação das mulheres que não tem curso. Fica muito difícil hoje cair de paraquedas no ambiente político e ganhar uma eleição. As mulheres, elas estão hoje, aí alguém fala, estão por cotas. Não, as mulheres, elas querem estar. As mulheres, elas precisam, buscam esse meio. O problema é que elas não têm apoio. As mulheres não têm dinheiro para ingressar. E aí eu falo, você vai dizer, por que o homem tem? Porque o homem faz negociação. E algumas negociações... E está com poder na mão. Exatamente. Ele tem herança. O homem, ele já vem de herança política, alguns homens. Se você vê, você olha pelo nosso parlamento. Né? Nós temos deputados, nós temos filhos de deputados, temos deputados com 30 anos de mandato. Tem geração aí que já chegou no neto, né? Que já está no neto, exatamente. Aí você fala, tem espaço para as mulheres? Tem. As mulheres, elas estão brigando, elas estão lutando, buscando um espaço para elas, mas é preciso apoio, é preciso restituição. Restituir todo o passado. E aqui em Guarujá, baseado nesse encontro que nós já conversamos sobre isso, o que mais está sendo feito de efetivo para que mais mulheres participem, mesmo que elas não coloquem o seu nome para uma disputa de cargo na vereança? Mas o que está sendo feito de efetivo para trazer as mulheres, pelo menos para apoiar as mulheres que estão pondo o seu nome? Nós criamos uma campanha Mulher Vota em Mulher. A Associação de Mulheres criou essa campanha com uma hashtag e estamos trabalhando isso. Agora, é preciso recordar também, Jorge, que a nova legislação eleitoral, ela está muito mais forte, muito mais fiscalizadora em relação às mulheres. O partido que trouxer mulher com aparência laranja, e se tiver algum tipo de denúncia... Só para compor? Isso, é difícil. Antigamente, você não conseguia cumprir os 30% e você mantinha, né? Da opção de gênero. Hoje, o partido, a punição para ele é a impugnação de toda a chapa. Ou seja, se você coloca uma mulher comprovadamente que ela não fez ela não tem exercício de conta bancária, que ela não tem exercício de material de campanha comprovado, essa chapa inteira pode ser impugnada. Então, assim, você pode colocar uma mulher, o partido pode colocar uma mulher na chapa, um vereador da chapa pode ganhar e no final não levar. E ser impugnada toda a chapa porque usou de má fé. Nada mais justo, né? É fraude. Isso é fraude eleitoral. E tem mesmo que ter punição. Porque os partidos, eles precisam apostar nas mulheres de fato. Você tem uma ideia de... aqui a gente não tem números baseados nas coligações. Mas será que nós teremos mais de 200 mulheres? Olha, baseado nas coligações é capaz que tenha, né? Eu acho que é um número muito grande este. Não chegaria, não. É porque são para cada 2 homens uma mulher no fechamento, se eu não me engano. Exatamente. A cada mulher que não tá, você deixa de colocar então, 2 homens. A cada 26 fechamentos de chapa, 8 são mulheres. 8 são mulheres. Então a gente vai ter bem menos do que muito menos, mulheres. No universo de quantos homens? Jailson que é bom de conta, né? No universo de quase 800, 900 homens. O quê? Candidatos? Mais. Não. Você vai ter... Dentro da cidade? Nós estamos falando aí de candidaturas há pouco tempo, eram 400 candidatos. Você vê que a maioria dos partidos já cortaram. Entendi. No total. Isso é um totante com mulheres e homens. Muitos se cortaram. Então, assim, já reduziu muito. É porque coligação, ela implica muito nisso que você discutiu agora há pouco. Você colocou até homens. Sim, colocam o seu nome depende. de fachada, né? Também. Pra compor chapa, né? Mas aí acabam trabalhando para um outro mais forte. Mas é burrice dos partidos, porque ele deixa de eleger um vereador. Ele deixa de eleger um vereador. Porque se você tiver lá uma coligação que está pedindo 10 mil votos, e você coloca um rapaz, uma mulher, seja quem for, que não consegue atingir 1.000 votos, 800, 300, 100 votos, você de repente, você deixa de ter um vereador. Eu penso que essa chapa, as chapas dos partidos, elas estão vindo com muita força. Os homens, as mulheres, o jurídico, porque tem a bancada jurídica dos partidos, e eles estão de olho na legislação porque sabem que serão punidos. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que já passou o tempo
a gente vai combater, porque também se algum partido for pego, a própria Associação de Mulheres, ela tá aí para caçar isso, para estar denunciando, para levar para o procurador. O procurador, na verdade, está marcado para agora, em setembro, ele vem fazer uma visita na cidade e uma conversa com todos os partidos também. Ou seja, será uma legislação, será uma eleição nova, como a gente estava falando há pouco. Com pouco tempo, né? Com pouco tempo, uma eleição teste, uma eleição difícil. Vai ser, na tua opinião, tu acha que vai ser a eleição da conversa mesmo, de pessoa a pessoa, levando a ideia? Será que dessa vez nós vamos conseguir combater em partes aí um pouquinho do poder financeiro? Jorge, essa é uma eleição do pé na lama, do olho no olho. Agora, é preciso recordar que quem tem máquina na mão, quem tem um pouco mais de capital, acaba pagando as lideranças, né? Que também está errado, não poderia. Mas você está falando de uma cidade que é uma cidade que vive do sol, uma cidade que está hoje no inverno, com uma maioria de pessoas desempregadas, com um pensamento ainda na fase de corrupção, que você sabe que existe não isso. tivemos festejos juninos. Nós não tivemos nada. Não existiu aqui um carnaval, não teve lá um festejo. A cultura tá muito difícil. E eu vou te falar ainda, Jorge, o próximo ano, pelo orçamento que está programado, vai ser muito pior. Eu não consigo acreditar que teremos festejos, a não ser que exista, como a gente está aí... Uma iniciativa privada. Uma iniciativa privada, porque assim, o próximo prefeito, ele vai ter que comandar baseado no orçamento do último que está aqui, né? Se eu não me engano, qual é o valor mesmo? 1.300.000.000. O orçamento da cidade. Milhões. Então, mas não é para a cultura. A cultura milhões. ficou com uma parcela muito pequena. Mas o Jailson, nós estávamos fazendo uma conta por baixo, vai ficar no déficit, né? Sem dúvida. Vai ficar devendo. Justamente ainda fica no déficit. Vai ter que virar dinheiro borracha, né? Por causa dos contratos, os grandes contratos que a gente tem com a Translitoral, fechado, com a né? Terracom, que já está tudo amarrado, né? E agora a cidade está com um sequestro, né? Querem fechar o contrato com 60 anos também, da Sabesp, né? Então... É um dinheiro que eles não, como é que chama? Não paga, já vem descontado. Então, esse contrato aí, Jailson, a gente tem que rever, né? A gente está acompanhando aí na Câmara a votação disso, tem que ser revisto. É muito importante. Tem que arrumar agora, Tem que arrumar agora. Né? Então, assim, lá na frente a gente não pode fazer mais nada, né? A não ser hoje pressão popular. Eu penso que a população, ela tem que se mover, a população, ela tem que ir à Câmara, ela tem que ir na terça-feira acompanhar a sessão e pressão, né? Falta um pouco disso, a política pública em torno de pessoas dentro da nossa cidade. E eu volto a falar o que o Jair estava falando aqui, nós precisamos lembrar que o orçamento, o número do precatório, eu não tenho um número aqui agora porque eu me esqueci disso, não está aqui, mas ele subiu. O próximo ano, nós temos um aumento de precatório muito grande. A cidade vai estar enxuta. Por isso, na hora da escolha do nosso representante ao executivo, analise as propostas, analise aquele candidato que tem aí alguma intenção de operação urbana consorciada, que de repente vai trazer para a cidade... Não ideia milagrosa, né? Não. É trabalho. É trabalho. Tem que ser algo viável, algo tangível, que você possa atingir, né? Não dá para acreditar em representante super-herói, também não dá para acreditar em representante que não conversa com a população. E, na tua opinião, nós temos aí 11 pré-candidatos a prefeito, são 11. A prefeito são 11. São 11. Tá. Nós tivemos a oportunidade aqui de entrevistar 9, né? 9. Então 2 aí estão fugindo da gente. Estão fugindo? Não sei, acho que eles têm muito compromisso. Aí nós falamos eles vão vir. Eles vão vir. Até onde vai a Andréia Cidadã, até onde vai, vendo 11 pré-candidatos, a tua esperança em que desses 11 saia alguém que pelo menos tenha vontade de trabalhar? A Andréia Cidadã. Olha, eu sou uma mulher de muita fé, né? Além de muita coragem, porque, como está sendo dito, é preciso muita coragem para você sair de casa e dizer: eu estarei candidata, vou colocar o meu nome à disposição. Dentro do Executivo hoje tem bons nomes. Para a campanha do Executivo tem bons nomes. Você sabe que eu vou sempre puxar a sardinha pro meu lado. Sem dúvida. Tá? Por isso que eu falei cidadã, André. Que eu sei. Aí eu te diria, ainda assim, o projeto que a gente está acompanhando é o projeto do Aranha. O Aranha ele tem trazido uma proposta boa de bons trabalhos, uma proposta do governo Haddad de operação urbana consorciada. Isso me chama atenção. Porque sabendo nós que o município ele terá grande dificuldade com o orçamento,
e sabendo que esse sequestro de dinheiro público ele tende a aumentar, uma probabilidade que se aumente por percentual, quando esse pré-candidato, ele chega até a população construindo um plano de governo comunitário como foi feito, e diz, apresenta uma proposta como essa, e dizendo que nós podemos devolver aquelas 29 creches que estão aí, que hoje é a falha, que é apresentado no plano decenal. O plano decenal de educação diz que precisamos aí de 29 creches. Quando ele me traz uma proposta, olha, a operação urbana consorciada conseguiria, se a gente implementa esse projeto, esse trabalho, a gente consegue suprir. Nós temos aí um grande problema com a saúde. Aí eu te falo, o executivo, o candidato, aquele candidato que consegue agregar, seja ele quem for, que ele consiga sentar, porque é o mínimo que falta na cidade, é que o pré-candidato, ou na verdade o prefeito, o próximo prefeito, é o cara que tem que sentar com os representantes. Nós temos uma Câmara que não conversa com o governo. Nós temos um governo que não conversa com o seu deputado. Gente, Guarujá tem um deputado federal. Isso é muito grande. A missão do próximo governo é sentar a Câmara, sentar o governo, sentar o seu deputado e conversar com o povo. Precisamos de uma gestão equilibrada, com pessoas equilibradas, que conversem. Eu penso que temos um perigo de más gestões que retornam, de pessoas que de repente, eu estou falando dos 11 que você está me colocando aí. Tem pessoas que já tiveram no governo, tiveram a sua missão, tá? E não sou eu, como candidata, que vou falar mal de alguém, mas eu também preciso dizer, enquanto população, que nós tivemos muitos problemas aí 8 anos atrás. Nós tivemos um mandato que foi parar nos jornais, com problemas aí de dinheiro. Exatamente. E é preciso recordar, a população, ela tem que querer o melhor para a cidade. Chega de população de ficar de olho no seu bolso. Chega de ficar de olho na sua casa. Você precisa pensar num todo. Quando você pensa na escola, você tem que pensar no teu filho e no filho do outro. Eu não posso ter escola e o meu filho ficar na rua. Então, assim, eu não posso me alimentar e o meu irmão passar fome. Você precisa, a população precisa entender, buscar, dentro dos 11 que você apresenta, quem é que traz uma condição. E aí você vai ver com respeito, segurando o passado. O passado não pode ser esquecido. Você tem que buscar histórico. Temos médico, temos advogados, temos empresários, temos aí filho de político, filha de político, temos de tudo. Vamos analisar um a um. Vamos analisar e ver de fato se você já teve. Eu penso que assim, se você já teve o seu tempo, você fez ou deixou de fazer, você teve o seu tempo, tem que vir um novo. Tá? Tem que vir um novo. Você tem que escolher um novo. A população, ela tem que examinar com cuidado, com cautela, com equilíbrio. Precisamos ter uma gestão equilibrada. Isso eu falo todo o tempo. Com pessoas responsáveis. Eu não posso votar no fulano porque ele é meu amigo. Não posso falar porque ele é filho de alguém. Eu preciso votar em uma pessoa porque eu penso que ele tem a capacidade. Mas o gestor, ele tem que ser alguém que converse. O político, ele tem que ser um político que agregue. Um político que, no mínimo, ele seja coletivo. Aquele político que consegue ter grupo, mas grupo de pessoas não por dinheiro, grupo com o povo. Ele consegue sentar com o povo, ele vai sentar amanhã para resolver os problemas da cidade. Muito bem. Na Câmara de Vereadores, a gente sabe que durante uma campanha, você tem que convencer a pessoa a votar em você. Você ganha uma eleição. Até onde vai o comprometimento na sua opinião, de um pré-candidato, de uma pessoa que está indo para a rua pedir voto para o confronto na Câmara com os interesses dos outros vereadores? Amanhã é dia 1º de janeiro de 2017. Assume na Câmara Municipal a Andréa, aquela que teve a confiança do povo. Aí ela tem que enfrentar os interesses dos outros que estão lá. Alguns que ficaram, ou outros que vão entrar. Como é que fica isso? Esse confronto. Qual é a tua opinião em relação a isso? Jorge, eu volto ao mesmo político do executivo. É um político coletivo. Você tem que ter capacidade, a gente volta à coragem, tem que ter capacidade de articulação. E o que é articulação? Articulação não é você tomar dinheiro de alguém, não.
É articulação, você está sentado entre 16 e o 16, em algum momento você vai ter que votar. Você também é fator fundamental para votar projetos para a tua cidade. Em algum momento, quando um fulano, seja ele quem for o vereador eleito junto com você, um dos seus pares, ele chega para você e diz, eu preciso desse projeto aprovado, você em contrapartida diz, eu também preciso disso. Isso é o quê? Isso é conversa, isso é acordo, isso é articulação, isso é coletividade. E se essa oferta do par for de interesse único e exclusivo dele ou de mais uns 2 ou 3? Ele vai para casa sem o projeto aprovado. Muito bem. Nós estaremos lá dentro, se a população nos colocarem, para projetos de interesse coletivo, interesses do povo. Se for interesse do bolso, seja de quem for, ele vai ficar com o projeto engavetado. Muito bem. Aí é que eu digo para você. Quem fiscaliza o vereador é o povo. É o povo. Independente de ter votado ou não naquela pessoa. E quem fiscaliza o poder executivo é o vereador. É o legislativo, sim. Então o vereador vai enfrentar também esse interesse. Essa parte é a melhor. Eu acho assim, essa parte, o fiscalizar o povo, é defender a bandeira, é defender aquilo que você se propôs a fazer. Se você disse ao povo, a população lá de fato, olha, eu vou ali e vou brigar por creche, eu vou ali e vou brigar para o ginecologista, eu vou ali e vou brigar para que a saúde tenha médico, você tem que ser uma pessoa coerente, uma pessoa de honestidade própria e cumprir aquilo que você disse. Eu não consigo ver problema, Jorge. Isso é caráter. Se você disse vou fazer, você vai fazer. Agora prometa aquilo que você possa cumprir. Esse é o meu recado para todos. E no mundo das promessas políticas, por que será então que nesses últimos 30 anos, será que você tem essa visão do que tem acontecido nesses últimos, em matéria de vereança? Você acredita então, baseado nisso que você falou, que tem que ter dignidade, a pessoa tem que representar realmente o povo, sendo honesta, sendo certa, tentando fazer a cobrança do executivo para que o dinheiro do município seja revertido para o município, para as pessoas? Político coletivo que não pensa no bolso. Se você não pensar no seu bolso, você faz. Será que nós temos esperança de, a partir dessa legislatura, a próxima, a gente possa confiar realmente em todos, baseado na dignidade? Jorge, esse é um dos preceitos básicos. Ele não pode ser único, você tem que ter capacidade. Não adianta eleger um vereador que não consiga agregar, que não consiga sequer falar, se pronunciar, né? Que não tenha o mínimo de condição de estar ali dentro. Você o povo que tem que ver isso. O povo sim, é por isso que eu volto à análise. Você não pode votar em um vereador porque ele é teu irmão, porque ele é teu amigo, ou porque ele te trouxe uma telha. Claro que não. É a política da conscientização. Infelizmente, nós nas escolas nós não temos a educação política. Acabou isso, né? Não existe. No Brasil não tem. Nós precisamos criar mecanismo para que ocorra. E o que é o mecanismo? Você politizar o teu filho na tua casa, você politizar o teu irmão, o teu amigo na feira, porque você conversa. Nós somos seres políticos. Dentro do ônibus nós conversamos. Então é preciso dizer, eu não quero mais esse tipo de política. Eu não quero mais conviver com político mau caráter. Com político que pensa no bolso dele. Isso, aí eu vou falar para dona de casa, para o senhor que está ouvindo, para o internauta mesmo que está neste momento ouvindo, na hora do voto, na hora que você tiver que votar naquele que é o seu representante, qual é a escolha? A escolha é, ele está me pagando para mim pedir voto para ele? Toma cuidado quando você for pedir voto. Eu conheço muita gente que eu ando dentro das comunidades conversando com o povo e diz, olha, na última eleição eu trabalhei para 5, 6 vereadores. Aí eu, por curiosidade, você trabalhou como? Ah, recebi, tá bom. Em quem você votou? Nenhum, eles estavam me pagando. E a minha resposta para eles foi, você não votou, mas você concorda comigo que de repente você elegeu um com seu trabalho? Você, por dinheiro, convenceu as outras pessoas a votarem. Então presta atenção quando o teu amigo chegar para você e diz, vota no fulano. Conheça você o fulano. Então não é só votar errado, é incentivar o outro a votar. Esse é o grande problema da cidade, não é o voto. Porque as pessoas que trabalham com política, elas sabem quem é o político ruim. O problema é que elas vendem esse político como bom porque recebem. E na tua caminhada por aí, pedindo o apoio, como é que fica? O que tu tem ouvido que mais te incentiva e o que mais te decepciona? Se eu olhar para a decepção, Jorge, eu não continuo, tá? Então eu preciso olhar para a coragem e acreditar que eu vou mudar. E as respostas?
a população quer mudança. Eu penso que essa Câmara será uma Câmara renovada, até mesmo por conta dessas conjunturas aí que foram feitas, né? Como a gente estava falando agora há pouco, as conjunturas de coligações, muita gente não vai. Muito vereador, de repente, pode não voltar. Então, assim, não é só o povo acordado, é preciso de muito voto, é muita gente para votar naquele fulano. Então, assim, vai dar espaço para os novos. Vai ter gente nova na Câmara com uma oportunidade de fazer a diferença. Agora, depende da população. Quem é o novo que a população quer? Será que é o novo velho político? Ou será que é o novo de fato? Será que os novos, terão a oportunidade de explanar suas ideias, de trabalhar com a garra que se oferece? Porque tem gente boa lá fora, viu? Dentro do nosso partido, mesmo fora deles, eu conheço muita gente assim que eu... não candidata, de repente eu votaria. Falar, pô, essa pessoa, ela mostra capacidade, mostra competência e mostra coerência. Propaganda agora, não vou falar, eu só estou dizendo que nós não somos únicos. Eu sei não disso, somos seres únicos. Você é uma opção por ser mulher, no teu entendimento, ou pela renovação do cargo, independente do gênero? Eu me coloco como opção por ser honesta, por ser coerente, por ter qualificação para isso e também por ser mulher, porque é necessário que uma mulher ela busque as demandas da população. É diferente. E eu vou te dar um exemplo disso. Você vai a uma audiência pública do transporte, por exemplo. E na hora do debate de transporte, você vê um representante da associação de um bairro X, outro do Y, geralmente na maioria homens, geralmente eu encontro eu de mulher, tá? E as demandas deles são as seguintes: olha, eu preciso que o transporte lhe pegue em menos tempo, da Thiago Ferreira, de repente, até o Perequê. Tá bom. E a demanda de uma mulher é diferente, aí eu vou falar por quê. Quando você pega a tribuna para falar e diz, empresa de transporte, eu preciso que esse ônibus ele tenha conforto, eu preciso que esse ônibus ele não seja tão cheio para as mulheres não serem apertadas, eu preciso que esse ônibus ele passe na feira, que ele passe na escola, que ele faça um contorno, ou seja, que passe na UPA. Não é só simplesmente você sair de casa. É o dia a dia, né? A mulher, ela conhece as demandas dela. É diferente do homem. O homem não está preocupado nem com a saúde dele. Quem cuida do homem doente é a mulher dele. Sem dúvida. Agora, na atual conjuntura, na atual situação política, a gente anda por aí e a gente sabe realmente que quando você olha para a pessoa e ela já imagina que tu vai pedir o apoio para a próxima eleição, a pessoa já tenta te quebrar. O político está mal visto ou o político sempre esteve à margem? Porque faz muito tempo que a gente não tem figuras públicas que realmente entram e saiam e você fala, continua digno. Esse fez. É isso mesmo? É verdade. Então o que está faltando? Olha só. Tá faltando realmente só dignidade ou tá faltando muito mais do que isso? Dignidade, eu volto a falar, esse pra mim é o primórdio. Não tem, o político ele tem que ter caráter, ele tem que ser honesto e ele não pode ser honesto com ele. É claro. Você tem que representar de fato aquele que você foi proposto a fazer. Você saiu dali para representar uma população. Você tem que se mostrar. Agora, como qualquer empresa, eu vou falar como uma máquina mesmo. Uma empresa, você é empresário, você tem lá o seu espaço, você tem um gerente, só que você também não pode largar ele. Você tem que fiscalizar, né? Da mesma maneira que o legislativo ele tem a obrigação de fiscalizar o prefeito, seja ele quem for, o povo não pode simplesmente entregar uma carta branca e plena. Eu não consigo pensar nisso. Você entregar uma procuração e falar que é uma procuração. O vereador, quando ele assume o mandato, ele tem uma procuração para fazer. Só que o povo, ele tem que fazer, ele tem que estar também no pé, ele tem que estar na Câmara. Isso não é para dizer que o político ele foi honesto ou não. Isso é para dizer que você tem que abrir os olhos, que você não pode confiar 100% em ninguém. E hoje a mídia, ela tá aí. O que a mídia está fazendo? A mídia está trazendo os roubos. Quantos roubos nós tivemos? Já temos golpes em andamento? Temos! Mas quanto roubo, quanta coisa não está trazendo hoje, não está mostrando? Por que teve tanto roubo? Porque ninguém fiscalizou. E por que Guarujá está desse jeito? Como que Guarujá está? Abandonado, sem zeladoria. Já que você falou da zeladoria, prestação de contas. Já que você falou da zeladoria, tem uma pergunta do Rodolfo César. Opa, grande Rodolfo César. Rodolfo César queria saber da pré-candidata sobre a mudança da mentalidade da população relativo à educação cidadã. Porque a prefeita, apesar de falhar na zeladoria, parte do problema que a cidade está vivendo relativo a lixo é
deteriorização da cidade é relativa à população, né? Que a população contribui para isso aí. Grande então, Rodolfo César, ele né? queria uma opinião sua relativa a isso. Rodolfo, eu fico muito feliz aí que você está entrando em contato com a gente. E nós temos que voltar sempre à cultura. E para acusar alguém, precisamos primeiro achar todos os culpados. Se você está certo, você está usando de coerência. Política educacional, política ambiental, que tem que ser feito desde as creches, desde as escolas, dentro da sua casa. As pessoas dizem que quem tem que criar o meu filho é a mãe, quem tem que criar o meu filho é a escola, quem tem que educar uma pessoa é a sociedade. A sociedade, ela tem que te trazer meios, toda a sociedade, tá? A sua escola, o seu professor, o seu pai, o seu tio, o seu irmão, porque tudo é exemplo. Agora, é preciso lembrar, sim, que a população, ela falha. Você vai nos bairros, você vê lixo no meio da rua. E você vê muito lixo espalhado, contaminando o ambiente, contaminando tudo. E o que é isso? Educação. Infelizmente, nós temos um grande problema de educação. Temos também o gestor, ele tá lá, cuidando do seu dinheiro, porque você pagou do imposto, ele tem a obrigação de contribuir, ele tem a obrigação de trazer de volta o serviço a qual você pagou. Você pagou por ele e você tem que, sim, ser zelado. Então, igual mas você não tem um funcionário 24 horas. Ele não pode ter um funcionário 24 horas para poder ele estar lá, joga um lixo na rua e alguém pega. Isso também não existe, tá? Nós também temos que trabalhar com a coisa certa. Tá, mas como o Rodolfo colocou, e foi um dos assuntos, né? Que eu e o Jailson, a gente sempre debate aqui, a gente conversa muito sobre isso antes dos pré-candidatos virem. Tá. Que a gente coloca que realmente o que o Rodolfo colocou é apenas um dos vários problemas que nós temos na cidade. Temos muitos. E antes da pergunta do Rodolfo, eu ainda te falei, nós estamos sem zeladoria. Quer dizer, aí alguém vai falar assim lá do governo, não tem zeladoria. Não, zeladoria tem que ser ao contento 100%. 100%. Se não é, e você colocou, tem os horários de coleta de lixo. Sim. Então a educação da população também depende do governo. Claro. Porque se você não tem um programa que eduque ou reeduque, ninguém vai saber. Porque tem gente que tem bairro que não sabe o horário da coleta. Então, e tem gente que sabe. É preciso, aí eu volto à minha luta, à minha bandeira de creche, de educação. Mas e o déficit de creche? Como é que vai resolver isso? Então, agora é o próximo governo. É no voto. É uma luta? É uma luta. Você tem que acertar o próximo governo. Passou essa gestão. Foi uma gestão com pouca conversa, que eu senti falta de que o governo ele conversasse com a população. Eu costumei dizer lá atrás que foi um governo de gabinete que não pode se repetir. Olha, audiência para cego ver, né? Só que eu não vim aqui para criticar o governo. Não, sem dúvida. Tá? Eu não vim para criticar. Alento tem que ter um alento para a população. Tem que ter um alento. Eu não vim para criticar o governo, mas eu penso assim que está na hora do novo. Você tem que trazer novas propostas e apostar no novo. Esse governo já acabou. Foi um governo que teve alguns avanços de políticas públicas que devem ser continuadas. Qualquer pessoa que chegar agora no executivo, ele também não pode chegar desconstruindo o que foi feito. Não, lógico. Né? Senão zera tudo. Zera tudo e começa do novo. Esse é um grande problema. Tem que melhorar algumas coisas. Muita coisa para continuar e muita coisa que não aconteceu nos 7 anos de mandato e tem que ser feito. O próximo que assumir não tem que ser um profissional de área definida, mas tem que ser um gestor de tudo. Ele tem que ser um bom administrador, mas ele sozinho, com a caneta, ele não faz muito. Ele precisa de uma grande equipe. Aí é que está o problema. Isso eu me preocupo. A montagem dessa equipe, tu acredita que tem que ser política, continuar sendo política, ou para oportunidade aos profissionais que nós temos, principalmente na cidade? Por conta de montagens políticas, eu penso que o nosso turismo deixa de avançar como foi, tá? Nós somos uma cidade turística e não conseguimos avançar como o turismo que temos. Por quê? Montagens políticas. Não pode ser política. Porém é. Não adianta dizer que será diferente. Eu não acredito, eu não creio nisso. É político. Muito bem. Andréa Moreira, pelo PCdoB, né? Pré-candidata a vereadora. Quais são os seus contatos? Pode passar aí para o pessoal, quem tiver interesse de acompanhar a sua pré-campanha. Jorge, eu agradeço o espaço colocado aqui. Na minha página no Facebook, pode ser procurado lá, Andréa
Moreira, Andréa sem I. Tudo rosinha, né? Tá rosinha porque a gente tá lembrando que mesmo a garra, com muita garra, uma mulher pode, uma mulher Sem faz. dúvida, a cor independe. E quando um ou outro diz, nós tivemos um ou outro exemplo de mulher que não fez, eu te digo que temos muito mais de homens, porque não temos tantas mulheres assim no poder. E te falo que, independente da luta, de toda a força que a gente possa colocar, a feminilidade, ela permanece. Por isso você vê o rosa. Sem dúvida. E tem alguma agenda para esse final de semana da Andréa? Então, esse final de semana, a nossa agenda é comunidade. Certo. Todos os dias na comunidade. Eu tenho aí no fim de semana a comunidade do Cantagalo, a comunidade do Areião, as comunidades. O nosso compromisso, a nossa responsabilidade é com a população. Eu quero ouvir. E eu passo nos bairros todos os dias, de manhã até à noite, bairro a bairro, ouvindo as demandas sociais, para que possa ser construído de acordo com a necessidade. Você, quando chega pré-candidata para conversar com a população, você vem com uma mente dizendo, uma bandeira única. E no meio do caminho você descobre que a sua bandeira, ela é sua. Cada bairro tem uma demanda diferente. Muito bem. E é preciso ouvir. Legal, então. Manda um abraço pro Sidney Aranha, nosso grande camarada, grande companheiro. Mandarei aí pro nosso pré-candidato a prefeito aí de Isso. Guarujá. Sem dúvida. Mandarei isso aí. sim. Muito bem, agora 9 horas e 53 minutos, a gente fecha aqui com a Andréa Moreira, pré-candidata a vereadora na cidade do Guarujá. Lembrando que o programa de hoje reprisa no domingo. O programa de hoje, sexta-feira, reprisa no domingo. No domingo. E você vai pode acompanhar também no próprio domingo o vídeo da entrevista nas redes sociais. Muito bem. YouTube, Facebook e Twitter. É só mandar o pessoal compartilhar bastante e você já espalhar a sua mensagem aí, tá bom? Bacana, vamos. Um grande vamos abraço compartilhar. pra Andréa Moreira. Andréa, hein? Não é Andréa, não. É Andréa, tá bom? Andréa. Manda um abracinho pro pessoal também que tá sintonizado da entrevista. O pessoal que tava te ouvindo lá. Tá ouvindo a entrevista aí, tá gostando bastante. O Dinarte Portela. Opa, grande Olha. Dinati, O Edu poeta da Quintana, cidade. que é músico na cidade Gosto do também. Edu, hein? Edu Um parceiro, Quintana. um amigo. Anderson Nascimento, a Eli Moura, a Ana Carolina e o Osni Gomes aqui do Paicará. O Osni Gomes. Beleza. 9h54, reforçando aí o abraço pro nosso amigo Rodolfo César, ele que canta muito também. Na sequência a gente vai rolar Rodolfo Opa, César tem aqui, Rodolfo seu César? legado. Seu legado. Só fazendo um lembrete que ele tá sábado agora no Esquinão, No do, Esquinão do Espeto, Espeto, lá das na- 8 à meia-noite, né? O Esquinão do Espeto fica na Rua Santos com a Leomil. Isso. E você pode ir lá, ele vai estar lá, não cobra couvert artístico. Opa, Tá que lá, legal. Casa Popular da cidade. Show de bola. A caipirinha lá é uma delícia. Com certeza. Muito bem, 9 horas e 55 minutos, fechando mais uma entrevista da manhã, aqui na Rádio Litoral Paulista com Andréa Moreira, pré-candidata a vereadora na cidade de Guarujá pelo PCdoB. Grande abraço a todos, vamos a uma música agora com o Rodolfo César, não é isso? Isso. E a gente já volta, porque nós vamos até logo mais às 11 da manhã. Valeu!